Bem-vindos ao segundo vídeo sobre Ask Bancaleiro. Temos uma nova pergunta do nosso colega Carlos e que tem a ver com o processo de recrutamento. A questão que me foi colocada é quais os fatores que mais contribuem para o processo de recrutamento ou para o sucesso do processo de recrutamento. Quem, como eu, anda nisto do recrutamento há muitos anos, sabe que, primeiro, é um processo falível. Um candidato admitido é sempre uma carta fechada e, portanto, aquilo que nós podemos fazer não é dar garantias do sucesso do recrutamento, mas sim dar garantias de que minimizamos o risco de que o recrutamento possa falhar. E, portanto, isto é que há. Um candidato é sempre uma carta fechada e só se revela depois de entrar na empresa. Pode correr muito bem, mas também pode correr mal. Pode correr mal porque o candidato não é o candidato certo para aquele tipo de organização e por questões ligadas ao candidato, mas também pode correr mal por questões ligadas à organização. Aliás, eu tenho vários exemplos de recrutamentos em que o candidato era um excelente candidato, no entanto, a maneira como a cultura da organização, a equipa em que ele foi calhar, o tipo de liderança que ele teve, não eram os adequados para o perfil dele e, portanto, o recrutamento acabou por não correr bem. Portanto, o processo de recrutamento é sempre um processo com algum grau de risco e que é falível. O que é que nós podemos fazer? Se o processo for um processo bem conduzido profissionalmente, com bastantes cuidados, nós minimizamos esse risco. Minimizamos o risco porque a pessoa tem as competências adequadas para a função que vai exercer, porque passou por experiências mais ou menos similares àquelas que vai encontrar e aos desafios que vai encontrar, porque tem um perfil que se adapta ao tipo de cultura da organização, porque tem um perfil que se adapta à empresa, à equipa e ao líder o líder com quem ele vai trabalhar e, portanto, estes aspectos, quando são conduzidos profissionalmente, é possível minimizar este risco, mas há sempre uma margem de risco. Pergunta o meu colega Carlos quais são os fatores que mais podem contribuir. Eu dir-vos-ia que podem ser inúmeros, mas eu valorizo muito no processo de recrutamento uma fase que normalmente não é considerada, que é a preparação do recrutamento. Eu costumo dizer que preparação nunca é demais. E o que é a preparação? Preparação é estudar muito bem qual é a função a desempenhar, quais são as competências certas, qual é a cultura da organização, qual é o estilo de equipa que existe, o estilo de liderança que existe, enfim, estudar muito bem a função, é estudar muito bem o perfil da pessoa que vamos entrevistar e, portanto, analisá-lo muito bem, ver que tipo de experiências é que passou, analisar o perfil que ele tem e, portanto, é também analisar e depois é fazer o processo de uma forma profissional. Entrevistar a pessoa com uma metodologia de entrevista eficaz, dar o tempo certo para podermos fazer a entrevista com tempo, sem pressas, termos um local onde possamos fazer a entrevista sem distrações e com conforto e onde a pessoa se sinta bem, enfim, toda esta preparação é, para mim, uma fase fundamental do processo de recrutamento e seleção. Fazendo uma boa preparação neste enquadramento que vos referi, eu, na minha opinião, é para aí 80% do sucesso do recrutamento e é por isso que eu valorizo tanto esta fase. Colegas, fico por aqui. Carlos, muito obrigado. Para a semana responderei a outra questão. Muito obrigado.